À primeira vista, essa casa parece só mais uma mansão de luxo que fica na Barra da Tijuca. Mas quando você começa a analisar os detalhes, percebe que a casa da Juliette foi pensada como uma extensão da personalidade dela. E, diferente de muitas casas de famosos que parecem ser frias e impessoais, essa aqui tenta trazer acolhimento, memória e identidade. Hoje eu vou analisar a arquitetura e os interiores da mansão da Juliette no Rio de Janeiro e mostrar por que essa casa funciona tão bem. Eu sou a Beth, sou do canal Beth Arquitetura, estudante de arquitetura e urbanismo, e esse é o quadro Arquitetura Pop. A fachada da casa, ela segue um estilo mais contemporâneo e limpo. Os volumes são mais retos e horizontais, com poucos elementos decorativos. E isso cria aquela estética sofisticada que a gente vê muito nas casas de alto padrão atuais, gente. Mas o que mais chama a atenção para mim é a integração. As esquadrias de vidro enormes fazem com que o interior converse com o exterior o tempo inteiro, gente. E hoje, na arquitetura contemporânea, existe uma busca muito forte pela sensação de continuidade. A casa deixa de ser só aquela caixa fechada. Ela começa a se abrir para a luz natural, para o jardim e para a área de convivência. Isso aparece muito nessa casa. A sala principal é um exemplo muito forte disso. Mesmo sendo um ambiente muito grande e amplo, ele continua sendo acolhedor. Isso acontece por causa das escolhas dos materiais. É muita madeira, tecidos claros, tem uma iluminação indireta e tem muitos tons neutros. Gente, a paleta de cores trabalha muito com bege, areia e texturas naturais. E isso ajuda a criar uma sensação mais leve e orgânica. E, gente, outra coisa que é muito interessante é que os ambientes praticamente se conectam o tempo inteiro. A sala de jantar, a área externa, tudo se conecta de uma forma que você possa andar por ali e viver tranquilamente. Tudo parece funcionar como um único e grande espaço de convivência. E isso é uma característica muito forte das casas contemporâneas brasileiras. Agora, gente, o que eu acho mais interessante, o que me chamou realmente a atenção nessa casa, é que ela tem muita personalidade e traz muita personalidade da Juliette. A diferença dessa casa para a casa de outros famosos é que a casa de outros famosos, elas parecem uma mistura de decorações. E é tudo bonito, gente, realmente parece muito bonito, mas não tem muita identidade. E aqui não. Aqui a decoração traz elementos afetivos, traz muita referência cultural e objetos que parecem realmente fazer parte da história da Juliette. Aqui você percebe que teve uma preocupação em deixar a casa sofisticada, mas sem perder o lado humano. E isso aparece até nos detalhes mais simples, nas obras de artes, nos objetos decorativos, tem também as texturas e as paletas, gente. São cores que são maravilhosas e também tem plantas, muita planta. E isso traz mais afetividade, traz mais uma sensação de aconchego. Aqui dá para perceber que houve uma tentativa de transformar a casa em uma narrativa que é pessoal para ela. A área externa, gente, também representa muito bem o conceito das mansões atuais. Hoje, essas casas não são mais feitas apenas para morar ali. Elas também funcionam como um espaço social, cenário digital também, e tem ambientes para produção de conteúdos. Tem piscina, área gourmet e, gente, a integração é total. A arquitetura aqui ela começa a acompanhar um novo estilo de vida, principalmente para artistas e para criadores de conteúdos. A casa, gente, ela precisa funcionar bem visualmente, precisa ser bonita em vídeo, precisa transmitir imagem e essa mansão claramente foi pensada para isso. Uma das partes mais interessantes, gente, é justamente a presença de espaços voltados para a criatividade do trabalho. E isso, gente, mostra uma mudança muito forte na arquitetura contemporânea, porque hoje a arquitetura deixou de ser apenas um espaço privado. Ela não foi feita somente para morar ali, gente. Ela também vem voltada muito para criação de escritório, estúdios e cenários, principalmente depois da explosão das redes sociais. E é muito interessante perceber como a arquitetura começou a responder esse novo comportamento. E o que faz realmente isso tudo funcionar é justamente o equilíbrio. Ela consegue ser sofisticada sem parecer exagerada, grande sem parecer fria, luxuosa sem parecer distante. E isso é muito difícil de conseguir em projetos deste tamanho, gente, é uma escala muito grande.
porque normalmente são mansões muito grandes, que acabam perdendo aquela sensação de lar. Mas aqui existe uma preocupação real com o conforto emocional, e isso muda completamente a percepção da casa. E, gente, no final, o que torna essa mansão muito interessante, principalmente para mim, não é só o tamanho ou o luxo. É o fato de ela conseguir transmitir uma personalidade muito, muito genial. E a arquitetura aqui, ela não foi usada apenas para impressionar. Ela foi usada para criar identidade. E talvez seja exatamente aqui que faz a casa da Juliette parecer uma casa totalmente diferente da casa de outros famosos. E aí, gente, vocês morariam em uma casa assim? Ou acham que as casas modernas estão ficando todas parecidas? Comenta aqui qual ambiente dessa casa você mais gostou. Já se inscreve no canal Beth Arquitetura, porque eu trago vídeos como esse toda semana aqui. E um beijo, até o próximo Arquitetura Pop.